Hi guys, this is teacher Bruna and today we are going to talk about simple future tense. Oi pessoal, aqui é a professora Bruna e hoje nós vamos falar sobre o futuro simples da língua inglesa. Bom, nós vamos trabalhar com estes dois verbos que indicam futuro. Will e o be going to. Vamos analisar as suas semelhanças e as suas diferenças. Bom, notem que nessa primeira frase eu tenho o verbo auxiliar will e nesta segunda aqui eu tenho a estrutura do be going to. Se eu pedisse para vocês traduzirem essa frase, I will buy a car, vocês me diriam que a tradução é eu vou comprar um carro ou eu comprarei um carro. Se eu pedisse para vocês traduzirem esta frase aqui, I'm going to buy a car, vocês diriam que a tradução é a mesma, eu vou comprar um carro ou eu comprarei um carro. A que conclusão vocês podem chegar? Que tanto will quanto be going to têm a mesma tradução, que é o futuro do verbo ir. Irão, iremos, irei, ou vão, vamos, vão. Né? Só que eles são usados em contextos diferentes. Quando eu falo esta frase aqui, implica que é um sonho, é um desejo meu, mas que eu não estou me organizando para isso. Agora, se eu uso esta estrutura aqui, implica que eu estou me organizando para isso. Que a compra está certa, estou juntando dinheiro, estou pagando as parcelas. Vamos lá então. Agora nós vamos ver as estruturas, os exemplos e quando usamos cada um destes verbos. Vamos começar com o verbo will. Os primeiros exercícios de vocês vão ser com este verbo aqui, então prestem atenção. Estas vão ser as estruturas frasais. Vocês lembram que as estruturas da língua inglesa sempre seguem uma ordem. As frases afirmativas no futuro com o verbo will vão ser assim. Sujeito, will, que é o verbo auxiliar, verbo principal e objeto. As frases negativas seguem esta ordem aqui. Sujeito, will, not, que marca a negação, verbo principal e objeto. As interrogativas, vocês sabem que na língua inglesa inverte-se a ordem. A frase vai começar com will, depois sujeito, verbo principal e objeto. Notem que o que for sujeito está de rosa, o que está de verde é o verbo auxiliar will, not está em vermelho, verbo principal em azul, objeto de cinza, tá? Nos próximos exemplos vocês vão ver que vai estar tudo nessas coresinhas, vai estar tudo identificado o que é o que. Isso vai ajudar vocês a fazerem os exercícios para identificar as partes da frase. Prestem bem atenção então. Bom, nós vamos usar o will quando estivermos falando de eventos futuros que indiquem incerteza. Por exemplo, COVID-19 will be over in the end of 2021. COVID-19 vai acabar no final de 2021. Tenho certeza disso? Não, então vou usar o verbo will. Quando na frase eu tiver expressões de dúvida, como maybe, perhaps, que é talvez, probably, provavelmente, I don't know, eu não sei, vou usar também o verbo will. Olha só esse exemplo. Maybe you will understand the English exercises. Talvez você vai entender os exercícios de inglês. Ou talvez vocês vão entender os exercícios de inglês. Tenho essa expressão de dúvida aqui, maybe. Além disso, não tem como eu garantir que todos vocês vão entender o exercício. Então, como indica a incerteza também, vou usar o verbo will. Este verbo será usado também no contexto de sonhos ou desejos. I will be rich. Eu vou ser rica. Tenho certeza de que isso vai acontecer? Não. Se eu não tenho certeza, uso will. No contexto também de promessas, por exemplo, Teacher Bruna will stop drinking Coke. A professora Bruna vai parar de tomar Coca-Cola. Tenho certeza de que a professora Bruna vai cumprir essa promessa? Bom, quem me conhece sabe que não tem como, né? Então, não tenho certeza de que vou cumprir, então também vou usar o verbo will. Quando estivermos falando de previsão do tempo na televisão, também usaremos o will. E vocês podem contestar, mas isso é baseado numa ciência. Ok, mas é uma probabilidade, não é 100% de certeza. Quantas vezes a gente vê na TV, a previsão diz, amanhã vai chover, e daí não chove. Então, por isso, usa-se o will. Então, aqui, it will rain tomorrow. Vai chover amanhã. E, por fim, quando tomamos decisões na hora que estamos falando, tá? Quando tomamos decisões de última hora. I will sleep right now. Eu vou dormir agora.
decidi isso de última hora, então vou usar o verbo will. Olhem esse exemplo aqui, é uma música da cantora Amy Winehouse. Se eu perguntasse para vocês que tipo de frase é essa, pela pontuação vocês me diriam, é uma frase interrogativa. Notem que essa frase segue a ordem da estrutura das frases afirmativas. Começou com o verbo auxiliar will, tem o sujeito you, tem o verbo principal love e tenho o complemento. A tradução seria, você vai me amar amanhã? Se eu perguntasse, por que nesse caso a cantora está usando o verbo will? Vocês me diriam, porque ela não tem certeza. Tem como eu ter certeza de se uma pessoa vai continuar me amando amanhã? Não. Então é por isso que ela está usando este verbo. Vamos lá. O outro verbo que indica futuro é o be going to, tá? A estrutura dele é um pouquinho maior. Prestem bem atenção. As frases afirmativas vão seguir esta ordem aqui. Sujeito. Olha aqui outra vez o verbo to be conjugado. Going to, verbo principal e objeto. As frases negativas seguem esta ordem. Sujeito, verbo to be conjugado, not, que marca a negação. Going to, verbo principal e objeto. As frases interrogativas vão seguir esta ordem. Verbo to be conjugado, sujeito, going to, verbo principal, objeto e o pontinho de interrogação no final, tá? Novamente, as partes das frases estão separadas por cores, tá? Notem bem isso nos exemplos que seguem, beleza? Bom, mas, antes disso, alguns podem se perguntar, não lembro mais da conjugação do verbo to be. Não tem problema, estou aqui para facilitar a vida de vocês. Bom, quando o sujeito da frase for I, a conjugação apropriada do verbo to be vai ser am. Quando o sujeito for he, she, it, a conjugação apropriada do verbo to be vai ser is. Se o sujeito for you, we ou they, a conjugação apropriada do verbo to be vai ser are. Vamos para os exemplos agora. Bom, nós usaremos o be going to quando estivermos falando de eventos futuros que nós temos certeza. Por exemplo, my grandma is going to be vaccinated next week. Minha avó vai ser vacinada na próxima semana. O governo já divulgou as datas. Chegou ali na idade da minha avó. Já tenho certeza de que isso vai acontecer. Então, vou usar a estrutura do be going to. Se essa frase tiver alguma expressão de certeza, como essas elencadas aqui, certainly, definitely, I'm sure, of course e obviously, também vou usar o be going to, tá? Um exemplo, estou na rua, vi que um assaltante abordou 2 pessoas, mas eram 2 policiais à paisana. Bom, já tenho certeza do que vai acontecer. I'm sure the police officers are going to arrest the thief. Tenho certeza que os policiais vão prender o ladrão, tá? E usaremos o be going to quando nós tivermos uma prova ou evidência. Abri a janela do meu quarto. Vi que as nuvens estão carregadas, as nuvens estão bem cinza, bem escuras, está trovejando. Vai chover, tenho essa evidência. It is going to rain. Usei o be going to. E quando eu tenho um planejamento prévio, estou me organizando faz tempo. I'm going to buy a new house. Eu vou comprar uma nova casa. Já fiz o financiamento, já está tudo certo para a compra. Uso o be going to. Olhem esse exemplo aqui. I'm going to propose to my girlfriend tonight. Eu vou pedir a mão da minha namorada em casamento. Então, segue a estrutura da frase afirmativa, tá? Sujeito, verbo to be, going to, verbo principal e complemento. Por que ele está usando o be going to nessa frase? Porque houve um planejamento prévio. Ele já estava se preparando para isso, eles já se relacionam e ele planejou um momento especial para pedir a mão dela em casamento. Tá? Esta parte aqui fala sobre as contrações, tá, gente? Bom, esta forma aqui é a forma extensa, certo? Elas podem ser contraídas. As contrações são usadas em textos informais e a forma extensa em textos formais, tá? Como é que vai funcionar as contrações com o verbo will?
Vocês vão pôr o pronome, o apóstrofo, que é esse sinalzinho aqui, e o LL, tá? Que indica o verbo will. Se eu quero dizer I will, eu posso contrair desse jeito aqui. Se eu quero dizer she will, eu posso contrair desse jeito aqui. Se eu quero dizer we will, posso contrair desse jeito aqui. Vocês podem usar tanto esta forma quanto esta. Só cuidem se é um texto formal ou informal. Se eu quero fazer contração com a parte do verbo to be, I am vai ser a mesma coisa que I'm. She is, mesma coisa que she is. We are, we're, tá? Vocês vão colocar o pronome, o apóstrofo, tá? Vocês vão apagar a primeira letrinha da conjugação do verbo to be e copiar as últimas, que nem estes casos aqui, certo? E as contrações das negações, will not vai ser a mesma coisa que won't, is not, mesma coisa que isn't, are not, mesma coisa que aren't, tá? Aqui estão as formas contraídas. Pessoal, thanks for watching. Se vocês tiverem alguma dúvida, entrem em contato aqui, este é meu e-mail institucional e participem da nossa aula no Google Meet na quarta-feira. Bye bye, see you on Wednesday.